Olá, gente. Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e hoje eu estou com uma convidada, a Suzana. A Suzana é enfermeira aqui na Austrália. Se apresenta, por favor, Suzana. Oi, gente, eu sou Suzana, eu moro aqui na Austrália, vai fazer 5 anos e registrada como enfermeira há pouco mais de 2 anos. Levou quase 2 anos aí para eu pegar o meu registro. Eu moro em Sydney agora, a gente, na verdade, desde que veio para cá, morou em Sydney. Aham. E e aí estamos vivendo esses desafios aí que o pessoal imigrante vive, né? Vamos falar Essa sobre história eles agora. toda. É, isso aí. Aí hoje a gente vai falar um pouquinho do processo de revalidação e um pouquinho da história da Suzana aqui. Aí, Suzana, para a gente começar, assim, qual que foi a tua motivação e por que que você escolheu a Austrália? Tá. Eu acho que a minha história é bem comum, acontece com bastante gente. A gente pensou para escolher a Austrália, né? A gente pensou entre Austrália e Canadá. Acho que é Uhum, muito comum a sim. pessoa ter essa dúvida, porque são países que precisam de mais gente e que são mais amigáveis com imigrantes, enfim, por conta dessa necessidade de, principalmente, mão de obra qualificada, né? Sim. E aí, quando a gente estava fazendo prós e contras de Austrália e Canadá, a gente viu que o Canadá, o clima, né, foi uma coisa que pesou bastante. O clima da Austrália é muito Uhum. similar ao clima do Brasil, um pouquinho mais frio, sendo do Rio. E para ir para o Canadá, a gente precisaria, porque a gente veio para a Austrália como estudante, para ir para o Canadá, a gente precisaria de dois vistos de estudante, um para cada um, Uhum. considerando que eu vim com meu marido. Aham. E aqui para a Austrália tinha essa possibilidade de vir como partner do estudante. Então, o meu marido aplicou para o visto de estudante para ele e eu vim junto com ele sem precisar comprar um curso para mim e aplicar um visto separado para mim. Então, o custo-benefício também era mais interessante, era mais barato vir para a Austrália comparado com o Canadá. Uhum. Outra coisa que pesou também, a possibilidade de trabalhar aqui na Austrália era mais fácil do que no Canadá. No Canadá, para você trabalhar, teria que ser vinculado à instituição na qual você estivesse estudando, na época, não sei se mudou. Então, Uhum. restringia muito a possibilidade de emprego, de trabalho. E aqui na Austrália, você pode trabalhar em qualquer lugar, sendo limitado às 20 horas por semana de Uhum. trabalho. Então, tudo isso foram coisinhas que pesaram para a gente escolher a Austrália ao invés do Canadá. É Uhum. uma coisa que a gente não, que pesou contra foi a distância, lógico, né? Sim. Mas teve mais vantagens comparado com o Canadá. A Uhum. gente tinha uma vida legal no Brasil. Na verdade, a gente morava em Santos antes de vir para cá, apesar de eu ser do Rio, eu morei em Santos Aham. 6 anos antes de vir para cá. E a gente sentia que o Brasil estava ficando cada vez mais difícil de viver lá, por conta de situação política e insegurança e tudo que eu acho que também é comum a muitos brasileiros e é uma motivação muito comum para sair do país, né? Uhum. Mas a minha pessoal também teve uma que foi quando eu era adolescente, eu tive vontade de fazer um intercâmbio, morar Uhum. fora por, sei lá, 6 meses e voltar para o Brasil e tudo mais. Aham. Isso nunca aconteceu. E eu, depois de adulta, quando eu vim para cá, já tinha 30, 31, agora eu aprendi a contar, 30. Quando eu, quando eu tinha meus 30, eu já não imaginava que isso fosse ser possível, passar 6 meses Aham. fora, porque a gente tinha empregos estáveis no Brasil. Então, assim, não tinha condições de eu parar, pedir demissão, ficar 6 meses fora, Seis voltar meses para o fora. Brasil e conseguir um Uhum. emprego de novo, porque no Brasil não é tão fácil assim de conseguir emprego, sair, voltar, que nem aqui na Austrália também é. Então, você vê, Aham. por exemplo, quando você viaja do Brasil para outros lugares do mundo, você encontra australianos lá que trabalharam o ano inteiro, juntaram dinheiro, então 6 meses viajando pelo mundo, eu achava isso o máximo, assim. Só que no Brasil a gente não tem essa facilidade de voltar para casa e É, conseguir emprego de volta, sim, principalmente é empregos verdade. bons, né? Uhum. Verdade. Enfim, aí, né, vivi minha vida inteira sem poder fazer meu intercâmbio, né? Mas sempre ficou aquela ideiazinha lá no fundo Aham. da mente, né? E aí, com tudo que estava acontecendo no Brasil, e política, e corrupção, e tudo que a gente já sabe, o meu Aham. marido falou assim: a gente podia ir morar fora, o que você acha? E eu dei uma gargalhada, porque eu achei absurdo ele ter falado isso. Eu falei: imagina, largar nossos empregos estáveis, você tá louco. E na empresa que a gente estava trabalhando, tinha eles chamavam de programa de demissão voluntária. Eles te Aham. davam dinheiro para você pedir demissão, que eles estavam querendo reduzir a folha de pagamento e custos na empresa.
Uhum. E aí foi essa oportunidade, foi daí que ele teve essa ideia, a gente podia pegar esse dinheiro e morar fora. E aí, na hora, eu achei absurdo, mas depois eu falei, aí meio que Começou a gostar da acendeu ideia. a chama. E aí foi aí que a gente decidiu e a gente pesquisou. E aí eu esqueci de falar. E uma das coisas também da Austrália, da gente ter decidido realmente tomar essa atitude de sair, foi a possibilidade de revalidar minha profissão aqui e ter Uhum. essa necessidade de enfermeiros aqui Sim. e de conseguir depois aplicar para um visto, porque tem isso também, né? A gente chega num ponto na vida que a gente também não quer correr muitos riscos absurdos de, enfim, não ter como depois fazer Com acontecer no outro certeza. país. Então a gente fez esse dever de casa, a gente estudou bastante como Uhum. seria isso para poder realmente encarar esse desafio. Sim, é. Fazer um risco calculado, né? A gente corre o risco, mas um risco Exatamente. calculado, com Isso. planejamento, que é como tem que ser, assim, é diferente, é exatamente o que você estava falando, assim, é diferente quando alguém vem fazer um intercâmbio aqui, terminou a escola, ou está no meio da faculdade, vem fazer um intercâmbio, outra coisa é a gente, depois de formado, depois de ter uma carreira, você tem que ter realmente um planejamento para não perder Exatamente. tempo, né? Porque, assim, tempo é tempo de visto, é tempo de dinheiro, é tempo de um monte de coisa envolvida, né? Então, você tem Aham, que, exatamente. É, com essa é a certeza. ideia. Me identifico muito com isso aí que você falou, Suzana. E aí me fala, então, para o processo de revalidação, você chegou a começar já a fazer alguma coisa do Brasil antes de vir para cá, ou você começou todo o processo da tua revalidação aqui? Como é que foi? Começamos de lá, então teve, assim, mais ou menos 6 meses de planejamento antes da gente vir. Uhum, E pesquisei tudo que eu podia. Lógico, vimos todos os vídeos de YouTube de pessoas que aham, já moravam aqui, que a gente podia para poder também entender como é que era o processo. Não tinha muito material na época sobre a revalidação de enfermagem, inclusive poucas pessoas que a gente ia conhecendo, um ia ajudando o outro, né? E aí aham, é uma corrente, né? Eu fui ajudando os próximos estão ajudando os próximos, e assim vai. aham. Mas sim, a gente entrou no site da APRA, Da APRA? que é o mesmo site para qualquer Isso, profissional de saúde, né? Mas tem as exatamente. especificidades de cada carreira. E Uhum. aí fui lendo lá os passo a passos, enfim, e tentando adiantar do Brasil tudo que era de documento que eu podia, para poder não precisar daqui ter que, enfim, correr atrás de E o documento no que, Brasil. Isso facilita muito. com certeza. E quais foram esses documentos que você precisou, Suzana? Olha, principalmente na época histórico da faculdade e traduzir também tudo isso, né? Uhum, Diploma, lógico, registro no Corém do Brasil, né? E no, uhum. Corém, não é o Corém. É, deixa eu ver. Esses documentos. E prova de experiência de trabalho. Essa é Ah, muito sim. importante também. Declarações da empresa, das empresas e hospitais que eu trabalhei, atestando que eu trabalhei lá, enfim, é, tempo integral ou tempo ou part-time, né? Por Uhum. quantas horas, enfim, e por quanto tempo. E até essas declarações têm formatos específicos que eles Isso que eu pedem, queria não é saber. qualquer declaração, e Uhum. está tudo descrito lá, tem muita informação no site da APRA, está tudo descrito lá, eles dão até templates, dão até modelos Ah, para você legal. seguir. E teve declaração que eu escrevi em inglês e eles só assinaram, enfim, alguém com noção de inglês, lógico, né? Para Uhum. poder facilitar também o processo, porque se você pede para eles emitirem documentos em inglês, tudo demora mais, tudo é mais complicado, mais difícil, Sim. mas eles ficam mais inseguros de emitir, então, às vezes, para facilitar, eu fazia até isso. Uhum. E aí eu consegui. Tem documentos que têm, entre aspas, de validade. Tem documentos que, depois de um tempo, por exemplo, eu tive que provar que eu não tinha nenhuma pendência ou é, o nada conste, né, que a gente chama em português, Que é no o good Corém, por exemplo. standing, né? Que é o certificado, que é a mesma coisa que a gente Isso, tem que ter para dizer que você não tem nenhum processo, né? Que tipo, que você trabalhou certinho, que você não fez nenhuma besteira. isso. Tipo Exatamente. isso. E esse documento, por exemplo, ele teria uma validade. Depois de 3 meses, eu teria que pedir outro. Então, esse, por exemplo, não teria como pedir do Brasil antes de vir para cá. E Aham. alguns documentos, enfim, de faculdade, ou coisas que também, depois que eu apliquei com a APRA, eles pediram mais evidência daquele aspecto. Então, teve coisas que eu Aham. não teria como prever e tive que pedir depois. Tive uma amiga que me ajudou muito.
que estudou na mesma faculdade que eu e morava perto da faculdade, então teve coisa do documento que eu pedia e ela ia lá e pedia para mim. Enfim, teve coisa que não teve como adiantar, mas tudo que eu pude, o máximo que eu pude, eu já trouxe pronto. Então, isso também facilita muito, porque depois é menos estresse enfim, ter que ligar e pedir, Sim, especialmente se você fez faculdade pública. Eu vi que você fez fundão, né? Não, eu fiz residência no Fundão. Eu Ah, fiz tá. residência no E aí eu Fundão. imagino, para você pedir documento de residência deve ser, porque faculdade pública eu acho que ainda é mais É mais difícil demorado. ainda de É, pedir. com Enfim, aí certeza. é isso. Eu consegui adiantar algumas coisas, mas não tudo, mas o máximo que eu consegui trazer pronto, eu já trouxe, sim. Entendi. E aí chegando aqui, você fez a prova, como é que funciona? Agora acho que a gente pode falar um pouquinho do teu passo a passo da revalidação, o que que você precisou fazer, Suzana? Tá. Um requisito é você ser proficiente em inglês. Sim. E aí eu fiz uma prova do IELTS do Brasil. E aí eu estava quase lá, eu já tinha inglês quando eu vim para cá. Uhum. Lógico que é sempre um processo de melhoria, né? O inglês, Sim, assim, sim. pra gente que é imigrante, sempre tem coisa nova para aprender, enfim, nunca é 100%, enfim, às 100%. vezes mas não para mim ainda. Mas, enfim, tinha espaço para melhoria, lógico, e aí eu não consegui a nota do Brasil, eu falei, eu vou viajar, eu vou para lá, e aí esse tantinho que falta, eu estando imerso na língua, né, vivendo lá, eu vou melhorar esse tantinho que falta, e aí eu consigo tirar a nota, mas ainda levaram umas boas 4 provas ainda depois Uhum. que eu vim para cá, para conseguir a nota que eu precisava do IELTS, que era 7 Aham. nas quatro Isso, bandas que eles falam, que é né? a mesma coisa pra gente. Só que eu optei É, por fazer o PTI e a gente também pode fazer o OIT. Eu não sei se você chegou a olhar, mas assim, você também poderia fazer, eu também poderia fazer, mas eu não fiz. Isso, exatamente, é isso mesmo. Do Brasil, eu acho que tem poucos lugares que você consegue fazer o PTI agora, mas na época eu não lembro se tinha, eu acho que Talvez não, não então só tinha o tivesse. IELTS. É, talvez não tivesse. E o Agora OIT, tem. eu acho que do Brasil nem tem. Eu não sei É, se mudou acho que também, não mas tem acho que não também. tem. Teria que estar Não aqui. tenho certeza. Até todo o processo documental, inclusive a prova de proficiência, você pode fazer do Brasil antes de vir para cá. Mas Uhum. vai ter um momento das provas, enfim, teórica e Prática. práticas, que você vai ter que realmente estar aqui. Então, assim, depende do porquê você está fazendo também essa revalidação. Você já tem o visto aqui, você quer revalidar para poder atuar na sua profissão, ou você também quer, além de atuar na sua profissão, usar essa profissão como um passo para conseguir o visto. Então, no nosso Uhum. caso, era o caso. Uhum. Eu precisava revalidar para poder conseguir o visto. A gente veio como estudante, né? Eu precisava revalidar para conseguir o visto. Então, como a gente já veio como estudante e eu não ia conseguir fazer tudo do Brasil, eu deixei para fazer a prova aqui, enfim, contando que conforme eu estivesse aqui, eu Uhum. ia melhorando meu inglês e tudo mais. Então, eu fiz o IELTS, que é um dos pré-requisitos, e você não precisa esperar a nota do IELTS para começar o processo de revalidação, mas em algum Uhum. momento ele vai ser necessário. Então, você pode Sim. fazer isso em paralelo ou um antes do outro, se você quiser focar mais. E Uhum. aí tem agora, na época, o processo era diferente de revalidação, então tinha toda uma análise documental. Se você passasse nessa análise documental, incluindo a proficiência de inglês, né, comprovada, você aí fazia um curso, e eu fiz um curso de 3 meses, que eles chamavam de Bridging Course, que era para Uhum. você aprender os standards australianos, enfim, ter um pouquinho de experiência, né, hands-on no trabalho. Ah, entendi. Agora mudou. Agora eu até anotei espaços aqui para poder não esquecer. Então você cria Uhum. um login no site da APRA e já paga uma taxa de US$ 680. Uhum. E aí você faz um self-check. Então eu acredito que seja um questionário que você preenche Preenche. lá para poder ver se você atende as mínimas categorias, enfim, os Uhum. mínimos requisitos necessários. E aí você tem um cursinho online que você faz, que eles chamam de Orientation Part 1, e aí esse cursinho é já para aprender os standards australianos. E aí Uhum. você faz o cursinho, tem um material de estudo, tem uma provinha no final e você passa. Depois que você passa nessa provinha, você monta o seu portfólio. E no portfólio vai pedir o histórico, vai pedir diploma, e lógico, todos os documentos que são em português têm que ser traduzidos com Traduzidos. tradução juramentada. É, na AT, né? Sempre.
Isso. E aí você tem, você coloca lá qualificações que você tem, se você tiver, enfim, especializações e tudo mais, prova de registro no Brasil e, lógico, prova de identidade sua, né? Passaporte, enfim, alguma Uhum. identificação. Aí tem essa análise documental em seguida que eles fazem, né? E dependendo do que você comprovou, eles podem pedir mais documento ou eles podem aprovar direto para você ir para o próximo passo, que agora é a prova teórica. Entendi. NCLEX. O pessoal chama de NCLEX, tem vários jeitos de falar, eu não sei a pronúncia oficial, mas enfim. Eu E vou essa deixar aí depois prova, no box de informações o link para a prova, com esses detalhes aí da APRA. perfeito, legal. E aí, essa prova é uma prova que eles também usam nos Estados Unidos e, se não me engano, até em alguns países do Reino Unido para revalidar. Eu não sei Interessante. se eles ajustam para alguma coisa que pode ser diferente na Austrália, ou eu não sei se é um Uhum. padrão, enfim, mundial dessa prova, mas enfim, é $530 e você faz uma prova teórica, tá? Sigla NCLEX, NCLEX, algumas pessoas falam NCLEX lá no Uhum. grupo, enfim, tem um grupo, depois a gente fala sobre eles, de suporte no Facebook e no WhatsApp. E essa prova tem uma taxa de $530 e é uma prova teórica e eles vão testar seus conhecimentos nessa prova. Uhum. E é uma prova presencial, enfim, você tem que ir lá e fazer. Tem gente que Não dá acha para fazer do Brasil, super. então. Desculpa, te interrompi, mas dá para fazer do Eu Brasil? acredito que não, eu acredito que não. Inclusive, essa prova é usada nos Estados Unidos e eu acho que em alguns países do Reino Unido também para o processo de revalidação lá. Então, eu acho que a Uhum. Austrália, nessa mudança de processo, está tentando tornar o processo mais parecido, enfim, com o de outros países também. Uhum. Eu não sei se nessa prova, quando você vem para revalidar na Austrália, eu não sei se eles ajustam algumas coisas que podem ser específicas daqui, para o cenário daqui, ou se é a mesma, enfim, mesma prova do NCLEX Exatamente que você faz igual. aqui, ou nos Estados Unidos, ou enfim, ou no Reino Uhum. Unido. Lógico que em saúde, apesar de, enfim, cada pessoa ser única, né, tem muita coisa que é padrão mundial, enfim, que muita coisa Uhum. que vai se aplicar em qualquer lugar do mundo. Sim. Mas eu acredito que, por exemplo, no Reino Unido eles usem Libra como, enfim, unidade de medida, ou polegadas nos Estados Unidos, e aqui a gente, ainda bem, usa o sistema Usa METR, centímetro, graças a Deus. e ml normal, e peso É. em quilo. Enfim, então, eu não sei se a prova é diferente aqui, mas enfim, tem essa prova para ser feita. E aí, quando você passa na prova, você pode, se você não passar, tentar de novo e tudo mais. Tem depois uma prova prática, que chama OSCE, também uma sigla. E Uhum. para a prova prática, a taxa de $4.000. A prova prática são estações, são Salgada. cenários. É bem parecido com a nossa também, mesma situação, mas Ah, conta tá, aí, conta legal. aí. Então, aí o pessoal está fazendo, tem que ir para outro estado, se não morar, eu esqueci agora onde é, mas não tem New South Wales. E aí você vai, enfim, tem custo também com viagem para quem não mora perto e tudo Uhum. mais, mas são estações e você tem que passar nas estações e cumprir o que está sendo pedido aqui, naquele cenário ali. E aí eles avaliam coisas como consentimento do paciente, explicar para o paciente o procedimento que vai ser feito, técnicas, enfim, de estéreo e de manipulação enfim, produtos biológicos e safety, Medicação, imagino. cálculo de medicação na prova teórica e na prova prática, então tudo vai ser avaliado. Uhum. Eu esqueci o número de estações, mas tem um número de estações que você tem que passar num certo período de tempo. O Uhum. feedback que eu tive das pessoas, enfim, que fizeram, eu não fiz essa prova porque eu fiz o outro método, né? É Uhum. que você não precisa necessariamente fazer tudo dentro daquele tempo, a menos que você faça bem feito. Às Uhum. vezes você pode fazer menos estações e não completar todos, mas você fez bem feito naquelas que você conseguiu fazer. Uhum. E aí eles avaliam ali se você, enfim, é capacitado o suficiente para trabalhar na Austrália, enfim, para trabalhar como enfermeiro aqui. E aí você passa nessa prova, e aí passando na prova você consegue aplicar de novo para o registro, e aí conseguir o registro. Uhum. E aí do registro você já está autorizado a trabalhar como enfermeira na Austrália.
Para quem precisa para quem já tem um visto que permite que você trabalhe full-time, você está liberado, você pode trabalhar full-time. Para quem está usando esse visto e agora tem uma profissão na lista de profissões em demanda, né? Que Como enfermagem pontos para está aplicar. lá, né? Enfermagem está na Isso. lista de profissão em demanda. Aí você tem que aplicar com a ANMAC para poder validar, enfim, Eu não sei o que é isso. ANMAC. Australian Nurse Midwifery, Ok. Australia Council, eu acho. Aham. E a ANMAC vai atestar que o seu registro é válido na Austrália e que você tem direito àqueles pontos. É uma Entendi. formalidade, inclusive você tem que pagar mais uma taxa para isso, e eu achei meio Sempre. absurdo, mas enfim. Sempre tem que pagar. Tudo se paga. Exatamente. E Entendi. aí a ANMAC vai te dar um papelzinho que você pode, com aquele papel, aplicar para a imigração a Expression of Interest. Uhum. Agora, depois que você tem um registro, lógico que tem várias possibilidades de visto que eu não sei dizer aqui quais são. A que eu fiz foi a Skilled Independent, e Uhum. aí eu apliquei com o meu registro, inclusive eu apliquei sozinha, mas depois, se você puder dar uma dica, é consultar um agente de imigração para Com ver qual que é o melhor certeza. caminho para o seu caso, né? Mas eu Sim. já tinha feito essa consulta, eu sabia qual que era o meu caminho, enfim, já tinha traçado o meu caminho, e aí eu Ótimo. fiz com o resultado da ANMAC, eu apliquei a Expression of Interest com a imigração, a EOI, e fiquei esperando ser convidada para Para o visto de pro residente visto, para aplicar permanente. para o visto. E teve uma coisa que eu fiz também, que foi específica para mim, mas enfim, pode ser que sirva para outras pessoas. Quando eu fiz o IELTS, eu já estava desde o Brasil estudando para o IELTS. Uhum. E aí eu não senti de mudar para PTE ou para OET, porque eu já Uhum. sabia a metodologia e só faltava aquele meio ponto. E é muito Aham. engraçado o que acontece com muita gente, só Muita falta gente aquele passa por meio ponto. isso. É, Ou meio ponto danadinho, que tu é. nunca. Eu Foi fiz, no de novo, que writing? nem eu falei. No writing, É sempre. É clássico. sempre clássico, clássico. É brabo. Tirar 7 no Exatamente. writing no PTE. Ou no Exato. PTE, no No IELTS, desculpa, IELTS. porque no PTE é muito mais tranquilo, bem mais tranquilo. Exatamente. E aí, o que que eu fiz? Para o visto, eu tinha um tanto de pontos na Expression of Aham. Interest, né? Porque eu tinha o 7 no IELTS. Eu falei, eu vou tentar o PTE, agora que, enfim, essa etapa está feita, eu vou tentar o PTE, que eu não Revalidou. preciso. É para poder ganhar mais pontos. Porque se eu conseguisse uma nota mais alta, eu ganhava mais 10 Mais pontos, pontos. isso Enfim. aí. Aí eu fiz um curso preparatório rápido do PT, porque o inglês em si, e isso é importante também salientar, né? As provas de proficiência não necessariamente testam seu inglês, elas Não. testam quanto você está preparado para o método Para daquela a prova, né? prova, exatamente. Aí eu falei, meu inglês tá legal, eu vou estudar o método do PT agora e tentar um PT, vai que, né? E realmente aconteceu, eu consegui uma nota mais alta, atualizei a minha Expression of Interest e fui chamada logo, porque minha pontuação estava boa. Foi a mesma coisa E que a aí gente é uma fez, só coisa. que a gente fez isso do Legal. Brasil, só que o meu marido Ah, fazendo, né? Ele aplicou também com a nota do PTI, aí a nota do PTI era só 7, aí não conseguia, tinha que ter o 8, né? Aí ele fez o PTI e atualizou a nota e a gente foi chamado, foi isso. legal. Então, aí fica essa dica. Com o mesmo nível de inglês, enfim, que eu tinha a nota 7 no IELTS, eu consegui uma nota mais alta no Mais alta no PTE. PTI. Agora, o OET em si, eu nunca fiz, nunca estudei a fundo o método. O Uhum. que eu percebo também das pessoas que fazem o OET como opção de prova de proficiência é que ele ajuda muito quando você vai para o cenário real, porque você já estudou as palavras e a linguagem O específica do cenário, vocabulário médico, né? Assim, da área da do saúde, hospital, ajuda muito. exatamente. Uhum. E aí eu senti muita falta disso quando eu estava fazendo meu bridging. Inclusive, quando você, lá no bridging, né, que mudou agora, enfim, você tinha que traçar seus objetivos com o curso, né? É uma Uhum. método de ensino, enfim, Aham. parte da introdução lá. E aí o meu principal objetivo era a comunicação. Como me comunicar no hospital, no cenário de saúde, enfim.
E porque é o desafio maior, eu acho que até hoje não é técnico, não é não saber o que fazer. O meu Não é, também, o meu sem dúvida, me comunicar melhor, assim, eu sempre acho é que, muito. poxa, eu poderia ter explicado melhor para o paciente, eu poderia ter conversado com a enfermeira melhor, eu poderia ter conversado com o colega melhor, sempre essa sensação. É sempre um work in progress, isso é uma boa coisa, né? É É, bom que a gente não chegou lá, porque ainda dá para melhorar e dá para sempre buscar melhora. é, É, e uma coisa que eu dou sorte, entre aspas, né, que é bom, é que muito do latim que a gente aprende nomes de, enfim, parte do sim, corpo e tudo isso mais é igual. salva muito, né? Isso Às salva vezes a muito. pronúncia sai torta, mas A enfim, você pronúncia sabe não a é pessoa tá. exatamente aquilo, mas a gente consegue escrever e consegue ler. A Exatamente. primeira vez que um paciente falou para mim que tinha psoríase, Não acredito, psoriasis, eu não acredito. meu Cara, irmão, eu sempre conto essa história, Suzana. eu fiquei é uma coisa tão boba e eu fiquei sorry e eu pedi para ele Eu não repetir acredito, adorei. psoriasis. Quando eu fui ver escrito, eu falei, pô, Psoríase. Eu passei era exatamente por isso. essa situação. Nossa, deixa eu até beber água aqui. Aí, a Ai, farmacêutica do Senhor. hospital veio falar comigo. Ah, não, porque esse paciente usa beta-blocker, mas ele tem psoriasis. Aí eu, psoriasis. Psoriasis. E eu, caraca, psoriasis. Aí eu falei, I'm sorry, I couldn't understand. I don't know what is it. What is this? I don't know. Psoriasis. Aí ela mostrou psoriasis. Aí eu, Ai, tu, psoríase. A mesma coisa, Suzana, a mesma coisa. e isso chega, a comunicação, né, chega num nível também super challenging quando você está falando com um idoso, sem a dentadura, com aquele inglês bem, né, Nossa Senhora, australiana, Deus o nos máximo. proteja. É, Amém. desse jeito. Mas aí E fala, aí aí a gente estava falando a disso gente por foi causa do chamada Haiti, rapidinho. Isso, e o OIT ajuda nesse, nesse nesse aspecto sentido. também É. para depois, e a gente pegou a residência com certa velocidade, digamos assim, por conta de eu ter conseguido a nota do PTE. Uhum. E aí, a partir de então, a gente conseguiu o visto e consegue trabalhar full time. Sim. Isso aí levou quanto Eu, tempo, Suzana, o pessoal saber, assim, tipo, você chegou em 2015, né, foi isso que você falou? E aí você pegou o 2016, visto, final de 2016. 2016, e aí você pegou o visto quando? Levou uns 8 meses para eu tirar a nota da prova. Foi bem um desafio também bem considerável, digamos assim. Uhum, E aí eu fiz todo o processo. A análise documental levou para mim uns 8 mesezinhos. uhum, E aí eu consegui fazer o bridging course. E aí eu consegui, depois do bridging course, pegar o registro. E aí, para pegar o registro, desde que a gente chegou, foi, digamos, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, ah, por foi aí. bom? Tô chutando aqui, tá? Uhum. É, Foi um tempo e bom. aí, depois de 1 mês ou 2, a gente pegou. Teve 1 mês ou 2 de espera da ANAC para pegar aquele documento que precisa para a imigração, para o Uhum. ponto, né? E aí, mais uns 2 meses, 1 mês ou 2, para poder pegar, enfim, aplicar a residência. Porque depois que você aplica a residência, você tem que esperar eles O te darem processamento. residência. É, Outra espera dolorosa também, que é. demorou uns 4, 5 meses O por nosso aí. demorou 9. Nossa! Tristeza. 9 meses, porque a gente ainda estava no Brasil. Aí, o processo foi a gente no Brasil esperando, né? Mas enfim. E Mas de aí, qualquer forma, eu enquanto achei que espera. foi um tempo bom, né? Assim, foi uns dois Foi, anos e foi. pouquinho, né? Até você pegar a tua residência permanente. Relativamente bom. É. E volto a dizer também, como a gente já tinha uma vida feita, entre aspas, no Brasil, a gente estando aqui como estudante, esses 2 anos mais ou menos, e pouquinho, porque mesmo quando você aplica o visto de residência, fica no bridging, perdão, você só fica no bridging se você não tiver visto válido. No Ah, caso, como sim. o nosso visto de estudante estava válido ainda, porque tinha mais 1 ano de visto pela frente de estudante, a gente continuou no visto de estudante, então por mais de 2 anos. Para a Uhum. gente era uma tortura só poder trabalhar 20 horas, enfim, a gente usou quase todos os savings do Brasil que a gente tinha nesse período, porque a gente queria manter pelo menos uma vida confortável, né, e não ganhava o tanto que gastava.
Uhum. Mas, olhando em volta, relativamente, foi um tempo muito bom que a gente conseguiu Eu fazer acontecer achei, essa de residência. pegar a residência, eu achei que foi um tempo bom. E nesse período, É, você trabalhou de alguma coisa, você trabalhou com alguma coisa, ou você mais estudou do que trabalhou? Me conta. fiz os dois. Quando eu cheguei, eu trabalhei numa loja de sapato por, eu acho, 6 meses, mais ou menos. E, Aham. enquanto isso, eu pegava shifts de casual como assistant in nursing. Então, a Ah, assistant in nursing, que que isso? Me seria o conta. equivalente a auxiliar de enfermagem no Brasil, que não tem mais, né? Tem Uhum. auxiliares de enfermagem no Brasil que já eram auxiliares de enfermagem e continuaram sendo, mas não é uma profissão é, que existe agora como novos profissionais. Então, ou você é Uhum. técnico ou você é enfermeiro, né? Uhum. E aí aqui tem o Assistant in Nursing. Então, assim, legalmente o Assistant in Nursing não precisa ter curso ou certificado aqui. Qualquer pessoa pode trabalhar como Assistant in Nursing. Uhum. Mas eles preferem que você tenha um curso que é um curso técnico, digamos assim, um técnico básico, assim. Mas eu, com o meu diploma traduzido do Brasil, eu consegui emprego como Assistant in Nursing Legal, boa em dica. asilo. Em Entendi. asilo, que eles chamam de. Nursing Ai, home. fugiu a palavra. Nursing home, Nursing home. exatamente. É. Mas Trabalhei em assim, nursing home. isso que eu tô aqui pensando, Suzana, porque para você trabalhar em um hospital, eu não vejo técnico trabalhando, é só enfermeiro, né? É só registered nurse, não é isso? Só RN, é sempre RN, Aham, aham. não é? Para trabalhar Tem, no até hospital, tem. como é que é? Me Até explica esse tem negócio. enrolled nurse, que é o nosso técnico de enfermagem. E tem o Uhum. endorsed enrolled nurse, que é o que pode administrar medicação também. Ah, tá. Não sei se venosa, eu não sei se só oral, eu não sei o específico. Eu não tive tanta experiência de hospital. A minha única experiência de hospital foi como assistant in nursing, Uhum. e depois, no período curto do Bridging Course, que eu já estava como RN, mas acompanhado o tempo todo por uma RN registrada mesmo, né? Mas fazendo o que a RN faz, a, E a, quando que a você Registered trabalhou Nurse. nesse período de... Depois que você passou nas provas, aí você teve que trabalhar supervisionada no hospital, é isso? Ou não? Então, não era trabalho, era como se fosse um estágio, Um parte daquele estágio. curso de 3 meses que eu Ah, fiz. tá. Entendi. Era só isso, não teve um Entendi. período E aí, longo, não. Eu depois que acho que para você... médico você tem que ficar um tempão, né? Um Isso, ano. exatamente. A gente trabalha um ano supervisionado para pegar a nossa full registration. Funciona diferente, assim, o processo de revalidação tem algumas semelhanças, mas tem algumas coisas que são diferentes. Assim, vocês já ganham autonomia mais rápido, a gente não ganha autonomia tão rápido. A gente fica trabalhando um Sim, ano supervisionado no hospital, necessariamente. exato. E aí, como assistant in nursing, você só faz banho, Uhum. fralda, dar comida, coisa bem assim que não precisa de conhecimento técnico, precisa Aham. de um mínimo Sim, de de como manusear experiência o prática, né? paciente, e tudo mais, e cuidado com pele, integridade da pele, Uhum. segurança, né, safety porque são pessoas idosas que têm risco de queda, tudo isso Sim. tem conhecimento técnico, sim, eu até me expressei mal, mas não tem assim cálculo de medicação ou conhecimento clínico necessariamente de como que você vai tratar ou alguma coisa que aquela pessoa está passando. Uhum. Mas, enfim, é isso que o assistant nursing faz. Então, no hospital, por exemplo, quando o paciente tinha risco de queda, eles precisavam de uma AIN para ficar com aquele paciente o tempo todo. E aí ajudava a ir ao banheiro, ajudava a voltar, enfim, dava banho e Aham. comida, esse tipo de coisa. Não é Entendi. nada envolvendo procedimento médico, enfim, de Uhum. saúde, praticamente nenhum. Entendi. Se tivesse, por exemplo, sonda nasogástrica, alguma coisa que precisasse para alimentar, já era técnico, já era Aí enfermeiro já, que ia fazer. já ia ser É, o RN, né? O Registered Nurse que e faz. E até em CTI, até banho e tudo mais, em pacientes mais complexos, já é o enfermeiro que faz também, o EN não chega nem Uhum. perto, porque, enfim, precisa de um cuidado mais específico, mais técnico. Então, eu trabalhei como AIN, trabalhei também como vendedora de colchão, aprendi muito sobre colchão. Colchão e cama por um bom tempo, Aham. porque o Quando você estava trabalho no de visto de AIN. estudante, né? Isso. O trabalho como AIN era para mim muito sofrido, assim.
eu fazia com o maior carinho, com o maior amor, fazia o melhor que eu podia, fazia muito bem feito. Mas sabe quando você sai de casa e você fala assim, ai, vamos lá. Uhum. Assim, não era para mim gratificante, porque são pacientes que deterioram. E eu sou muito grata que tem muita gente que gosta de trabalhar com essa área, e gosta de trabalhar com idosos, e gosta de Uhum. trabalhar com, enfim, nursing home, se for o caso. Mas para mim, Não era a tua praia. eu saía cansada no corpo e na alma, assim, do trabalho, sabe? Uhum. Então, eu fiz muito pouco, eu fiz o mínimo que eu podia, mas eu queria fazer sempre um pouco para poder dizer que eu tinha um pouco de experiência e também aprender comunicação, aprender cenário, aprender linguagem, aprender como é que mexe Sim. cama e hoister e essas coisas. Uhum. Então, valeu, foi importante, mas assim, não era uma coisa que eu queria escolher trabalhar com quando eu estivesse no Uhum. registro. Eu gosto de coisa mais otimista, mais alegre, mas eu já conto onde eu cheguei com isso. Sim, é. Com E certeza. aí, quando eu peguei o registro, quando você pega o registro, você já não pode, não é nem mais autorizado trabalhar com nada menor que o seu registro. Então, Uhum. quando você pega o registro de enfermeira, você já não pode ser mais AIN, Assistant in Uhum. Nursing. E aí eu estava com o registro na mão, mas com visto de estudante. Aí vamos falar de mercado de trabalho, né? Então, conseguir um Sim. emprego hoje como enfermeira na Austrália não é tão difícil, e aí vai depender do quão pique você é, do quão você quer escolher onde você quer trabalhar. Então, se você for pau para toda obra e não se importar, nursing home cheio de emprego, Uhum. inclusive. Mas não queria, eu não queria. Uhum. E aí eu consegui um emprego numa general practice, que é o clínico geral, Sim, enfim, que tem a essa clínica linha da de família, o atendimento. GP. É. Isso, que é o GP. E aí eu consegui um emprego num GP, que aí conseguia me dar poucas horas, que cabia no meu visto, né, que tem o limite de 20 horas por semana, Uhum. e não era tão sofrido, porque assim, as pessoas vão porque estão doentes, mas nada tão grave. Então, assim, para mim não me Sim. afetava tanto e tal. E Uhum. aí tinha muita vacinação, curativo, coisas que. Porque, assim, apesar de eu não gostar da pessoa com dor, enfim, e sofrendo, eu acho que eu já trabalhei com isso, enfim, no Brasil e não queria mais trabalhar com isso. Eu gosto de procedimento, eu gosto de Uhum. agulha, gosto de sangue. E aí, no GP, eu tinha um pouco de cada. Então, eu tinha gente que Aham. ia lá também para regular health check, para ir só para fazer um exame de sangue anual, para ver se está tudo bem. Então, a pessoa Uhum. saudável. Trabalhava também bastante com educação, falava sobre alimentação saudável. Se a pessoa tivesse diabetes, perguntava um pouquinho aqui e ali, porque isso também aprendi no Brasil, sobre o serviço básico de saúde, né, no Brasil a gente explora muito Uhum. isso durante a faculdade, então eu tinha muito, acho que para contribuir nesse aspecto também de educação dos Uhum. pacientes, então fiquei nesse GP por um tempo. E aí, como eu gosto muito de, enfim, agulhas, sangue e E de procedimento, procedimento. é, quando eu tinha uma das coisas que eu tinha que fazer lá no GP era colher sangue para exame de sangue. Eu Aham. adorava. E aí eu falei, nossa, eu gosto muito de fazer isso. E aí eu apliquei para uma vaga com banco de sangue aqui da Uhum. Austrália como enfermeira, já com Uhum. visto, né? Porque antes de eu ter o visto isso não teria sido possível conseguir trabalhar no banco de sangue. Tem 2 anos e alguma coisa já como Uhum. enfermeira. E aí no banco de sangue eu trabalho acessando, avaliando se a pessoa é elegível ou não para doar sangue, tem questionário, tem cenários clínicos, enfim, que a gente tem que aplicar o conhecimento clínico, saber se aquela pessoa tem risco ou para o doador ou para o paciente que vai receber Sim. aquele componente, né, de, Uhum. de sangue. E aí tem também a coleta de sangue. Adoro. Ah, que legal. A Então, louca. eu, mas eu te entendo. Eu gosto de abrir barriga, né? A gente tem essas Então, coisas. não é? Pois é. Esse é o teu presente trabalho, então, Suzana? Como é que é? Isso. E aí, recentemente, na verdade, recentemente, porque teve a pandemia, mas já tem uns 6 a 8 meses que eu comecei como Cosmetics Injector. É o E máximo, aí, muito eu tô legal. amando, 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 porque Aham. também é um ambiente otimista, as pessoas querem estar lá, sorridentes, enfim, e eu Uhum. ainda faço procedimento.
Eu ainda mexo com agulha, mexo com procedimento. E Aham. todas essas profissões, enfim, eu vejo propósito também nelas. No banco de sangue tem um propósito bonito de salvar a vida, no Cosmetics Injector, de fazer as pessoas se amarem mais ainda. Enfim, é muito, muito Aham. legal, muito gostoso, muito gratificante fazer, enfim, ajudar as pessoas a se sentirem mais felizes de alguma forma, né? Sim, com E certeza. agora, na verdade, eu estou num momento de transição, de sair do banco de sangue e fazer Cosmetics Injector full Que time. esse é o teu É, objetivo. isso.